Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Tudo sobre as últimas do Tricolor para o clássico entre Corinthians e São Paulo amanhã na Arena Neoquímica, além de palpites e mercado da bola. Então, vambora pro vídeo. Os problemas do São Paulo continuam exatamente os mesmos. Aliás, ganhou mais um, né? O Patrick se machucou. Talvez. Vai fazer exame, então. Ele arriscou, como disse a Marília, o cara tem que ver o que está acontecendo, a tabela, o adversário. Ele viveu lá, enfrentou o Fortaleza diversas vezes, trabalhou lá nos dois clubes, chegou lá, conhecia todo mundo. Ele sabia que o Fortaleza ia com alternativo também. Então isso tem um peso na decisão de... Fortaleza jogou segunda... Fortaleza não repete time, jogou na segunda-feira em São Paulo. O Dorival jogou domingo em São Paulo. Óbvio que o Vojvoda ia mudar metade do time. Como mudou, ele arriscou a ponto de colocar uma linha de defesa inteira reserva. Aí o cara foi... Eu achava que era o Arboleda e o Rafinha só. Ele tirou o Beraldo e o Caio. Ousado. Jogou com um volante só, eu quase morri. Mas o time tem um sentido maior de proteção agora do que tinha. Isso foi obra dele nesse mês aí, nesse período, né? O time, ele... Por incrível que pareça, ele conseguiu uma coisa muito rara contra o Fortaleza, com qualquer escalação do Fortaleza. Ele travou o ímpeto do Fortaleza, em casa com mais de 40 mil pessoas, que é um jogo na vertical. O Fortaleza joga vertical, né? E o São Paulo transformou o jogo em horizontal. O São Paulo determinou o ritmo do jogo. Um time reserva. E acho que o Dorival tem muito mérito nessa estratégia e esteve próximo da vitória. Esteve próximo da vitória no momento em que o árbitro péssimo, eu só vou citar a arbitragem porque ele tentou influenciar o jogo duas vezes. Primeiro na expulsão do Brits, do Fortaleza, que eu acho que, embora tenha trocado os sopapos com o Caleri o jogo inteiro e já tivesse cartão amarelo, não era para dar nada. Quando perde o Brits, foi o Vojvoda falou, o Fortaleza ia perder o jogo. E o São Paulo se apoderou do jogo. O Nestor perdeu um gol cara a cara, 3 escanteios, Fortaleza acuado, o Vojvoda fazendo substituição para botar mais zagueiro. Aí ele compensa e expulsa o Rodrigo Nestor. Exatamente. E aí ficou o jogo mais pro Fortaleza. 10 contra 10. Todo mundo sentindo cãibra, né? Porque correr naquele campo, naquela umidade. Tem essa situação, mas o São Paulo, o árbitro dá 9 de acréscimo, então o jogo não terminava. Mas o São Paulo com os... Ele fala também o Vojvoda. Mas a entrevista do Vojvoda diz mais sobre o que foi o jogo do que a entrevista do Dorival. Porque de fato o Fortaleza ficou incomodado. O Fortaleza não conseguiu agredir. O Fortaleza se metido 4 no Fluminense, cara. O Fortaleza tem uma invencibilidade gigante. O Fortaleza nesse campo ele joga assim, ó. Ele joga espetando o tempo todo. O Rafael fez pouquíssimas defesas. Então isso é mérito do cara, do técnico novo. O São Paulo era um time exposto, agora sofre poucos gols, joga mais protegido, joga mais próximo, se desgasta menos. Então isso tá de fato na conta dele. Não é uma campanha no campeonato boa, mas ela é razoável, e o São Paulo precisava ser razoável, pelo menos, nesse momento, em todas as competições, nesse mês desafiador. Então o São Paulo está sendo razoável, e agora continua. Se todo mundo tem uma tabela ruim, o São Paulo vai fazer o seu 5º dos 6 jogos fora de casa no intervalo de 7, que é o pior momento, né? Você vai visitar o Corinthians, vai visitar o Sport, e aí tem uma etapa de mês um pouco mais caseira, embora tenha uma viagem para a Venezuela no meio disso aí. Aí eu quero ver como é que vai ser. Porque se quiser ser primeiro do grupo na Sul-Americana, vai ter que contar com esse jogo na Venezuela. Então, mas ele está, mesmo levando o mesmo grupo, fazendo opções, arriscou e acho que deu certo pelo que ele planeja para os próximos 2 jogos. O time não se desgastou tanto e ele vai poder contar com, sei lá, 6 jogadores descansados para jogar contra o Corinthians domingo. Só um pouquinho aqui. Os corintianos, eles querem manter esse tabu, se puder, eternamente, né? Entendeu? É complicado. E o São Paulino não aguenta mais ficar tendo que aguentar, ouvir todo jogo São Paulo e Corinthians e Itaquera, o tabu, o São Paulo não ganha lá, o São Paulo e Itaquera treme, o São Paulo não sei o quê. Mensagens boas, hein? Então, assim, o Dorival, eu acho que ele falou uma coisa ali na coletiva que é mais assim, né, aquele discurso meio, né, protocolar ali e tal. Mas todo São Paulino e todo mundo que está envolvido na causa sabe que o jogo contra o Corinthians é muito mais do que 3 pontos. Tanto que tem até o depoimento do Baby lá, o presidente da Independente, oferecendo pagar uma balada à noite
né, pro jogador, balada liberada, a Independente paga a balada dos jogadores, e o Arboleda, que é chamado de Arboleda, já foi lá e já escreveu, né, parece, né? Pô, tamo junto aí, né? O Arboleda que ganhou esse apelido porque ele frequenta a torcida. São Paulo joga no basquete, que grande diálogo, o Arboleda... Então, mas o Arboleda ele vai no meio Independente, lá na torcida do São Paulo no basquete e tal, vai em evento da torcida e tal. Ele vai na torcida aí, usa a camisa do Palmeiras, querem matar o cara. A Arboleda às vezes tá meio... Ele é meio pira solta. No GPS. Não, mas ele gosta da balada, né? A Arboleda... Nessa vai ser consentida, né? Então. Ó, duas mensagens importantes. O Chita Verde mandou a seguinte mensagem. Essa não é boa para os corintianos. Ih, rapaz. Quando o São Paulo quebrou o tabu no Allianz Parque, Vanderlei era o treinador. Bubu falou Mas o soberano da mascote respondeu. Assim como o Galvão diz. Galvão Bueno. Brasil tá em crise, chama o Chile. Corinthians em crise, chama o São Paulo pra arena. E aí, Pedro? E esse São Paulo tá melhorando? Vou me apropriar das colocações do historiador tricolor Rodrigo Bueno. Agora tem competitividade, né, Bubu? Tem. Isso que interessa. Brilhante não é, o elenco não é brilhante. O elenco, segundo também nosso historiador, é meia boca, mas pelo menos está competindo. E contra esse Corinthians aí, é aquela história, jogar contra o Corinthians em Itaquera é encardido. É chato, mas se tem um momento para você tentar girar a faca no boi, não deixa passar. O time do Corinthians é bagunçado. O Luxemburgo tá aí tentando, a gente brinca, fugindo do assunto, porque dentro de campo tá ruim dele comentar. Eu acho que tem uma expectativa. O Dorival ontem, claramente, quando sai a escalação, você vê o peso que ele tá dando para essa semana aí que se inicia, né? Para essa semana que já começa com o clássico no domingo. É difícil prever, porque o Bueno fala uma frase que é muito importante, que clássico é clássico e vice-versa. Importante. Mas acho que tá muito favorável, né, para quem chega. E eu acho que é uma pena pro corintiano, porque os times estão chegando cada vez mais confortáveis em Itaquera. Itaquera era aquela coisa que o cara tinha medo de entrar no vestiário, turno do vestiário, as inscrições na parede, o barulho ensurdecedor, o que a Fiel faz lá dentro, como é encarar o time do Corinthians sempre, se não era brilhante, sempre muito bem postado, era difícil de furar, de machucar. Hoje em dia, com todo o respeito que merece, a turma está indo lá e fazendo a festa. A turma está indo lá e passeando. Então, se quiser destilar ali em algum momento pro São Paulino, que se não é brilhante, é competitivo, é competir e tentar beliscar esse fim de semana, Felipe. Eu acho que a chance é considerável. O problema é quando os adversários não respeitam mais a sua casa. Esse é o problema, né? Arromba a porta, Zé? Não sei se o São Paulo tá nesse estágio. Eu falo assim, por experiência própria. Você olha assim, você fala assim, tá perdendo, vamos aproveitar, vamos ganhar dos caras lá dentro e tal. Ah, por que não? Os caras estão perdendo, já não tem mais aquela força. Os jogadores começam a pensar dessa forma. Tem uns que utilizam o estádio para sua motivação, né? Vou jogar no Corinthians, a Neoquímica torcendo, eu vou fazer o estádio ficar quieto, porque por exemplo, eu gostava de jogar com o estádio contra. Para mim era uma melhor motivação que poderia existir. Mas só que o problema é quando você passa a imagem aqui, de 6, você perde 3, de 5, você perde 2 e empata 1, jogou bem? Não, tá jogando mal. Como é que tá a fase? Difícil, a bola tá pegando fogo, o jogador tá se escondendo, você não deu liga à equipe. Vamos aproveitar esse momento. E é o que as equipes estão fazendo. Né? Eles estão entendendo que a equipe do Corinthians tem dificuldades agora, inclusive, para jogar dentro de casa, porque é pressão. Aquilo que poderia ser ajuda se torna pressão. 15 minutos de jogo, tá jogando mal, você sabe que a torcida vai, né, tá ali, mas você sabe que a torcida tá esperando você jogar. Aí eu toco a bola pro Pedro, o Pedro fala, não, devolve pra você aí. Aí eu pego, tá quente, aquela batata quente, aí eu jogo pra você, velho. E aí fica complicado. Então o Corinthians tem esse lado também. E o time que souber tirar proveito desse tipo de situação, pode levar vantagem, sim. O São Paulo, eu não sei qual equipe que vai jogar, né? O Nestor tá fora, a gente não sabe como ele vai escalar a equipe, mas é uma equipe diferente. São Paulo hoje é uma equipe diferente. Ontem, a linha de defesa vai ser diferente. Deve ter o Rafinha, né? Deve ter o Beraldo com o Arboleda. Sim, e o Caio Paulista. E o Caio Paulista. Mas eu vejo o São Paulo hoje, Bobo. O São Paulo tem uma confiança para jogar futebol. Quem poderia imaginar que o São Paulo ia jogar contra o Fortaleza da forma que jogou ontem? Sim. São Paulo jogou de igual para igual. E aí esbarra num debate parecido com o que a gente teve do Luxemburgo no começo do trabalho. Os primeiros jogos do São Paulo, do Dorival, mesmo com bons resultados, eles não. O do América, o melhor em campo foi o Rafael. O América teve chance, saiu um 3-0. E que você via a dificuldade. Aí o jogo Coritiba foi ruim. Cara, os últimos 2 contra a Inter, tá longe de ser. Quantos gols do São Paulo o Dorival tomou? O que você está destacando é a defesa do São Paulo. O São Paulo tá competindo, lutando, tomou um gol do Coritiba, que foi um gol de fora da área, um golaço, né? Um chute muito feliz, né? Então o São Paulo tá conseguindo pelo menos uma terceira. E é bom lembrar, as últimas 3 vezes que o São Paulo foi em Itaquera, o São Paulo não perdeu.
Sim. Antigamente, no começo, o São Paulo ia lá e apanhava. Não dava jogo, Não, quase. o Corinthians, uma vez com o time reserva, 6-1. meteu 6 no São Paulo. Palmeiras Mas vai. assim, na década passada, o time do Corinthians era muito bom, ganhava brasileiro, ganhava tudo, e o São Paulo numa pindaíba lutando pra não cair. A diferença técnica era grande. O Corinthians estava aqui em cima, o São Paulo estava aqui embaixo. Aí o São Paulo só apanhava. Nesses últimos anos, né, que o São Paulo e o Corinthians estão mais ou menos nivelados, o São Paulo parou pelo menos de perder. Só que pra quebrar tabu precisa ganhar, né? Precisa ganhar uma, né? Empatar, talvez um empate domingo, talvez, até mais corintiano festejo do que o São Paulino, né? Porque o São Paulino empatar vai ser mais um empate, mais um ano sem ganhar lá, né? Nos últimos jogos aí, o Dorival Júnior chegou, desde que chegou só tomou um gol, né? No Campeonato Brasileiro foram 3 gols sofridos, né? Na estreia lá ainda o Rogério era o treinador, o Botafogo fez 2-1 e o gol que o Coritiba fez no empate em 1-1. O São Paulo não perdeu. Então o São Paulo com Dorival no Brasileirão só foi vazado uma vez. Rafael vem sendo muito elogiado pelas atuações, aliás, no jogo contra o Fortaleza ontem foi um jogo assim, mais uma vez impecável, passando muita segurança. Tem um goleiro ali que pode, o que o torcedor pode e deve confiar, um cara muito seguro. Nessa estratégia pro Clássico foi positivo, porque o São Paulo saiu com um ponto importante lá de Fortaleza e vai pro Clássico com um time descansado, principalmente no seu setor defensivo, para enfrentar o Corinthians em Itaquera, vislumbrando a possibilidade de quebrar esse tabu que dura aí desde que o time do Corinthians inaugurou a sua arena lá em Itaquera. E aí, estratégia foi muito bem sucedida? Foi bem o Dorival? Deixa seus comentários aqui. Antes de falar do Gabriel... E Corinthians? Nós estávamos conversando aqui, né? Cada um dando seu palpite. Eu vou de empate, 1-1. Marquinhos, Né? pode falar. Já que o Corinthians vem nessa situação aí, o São Paulo vem num crescente aí não tão grande, mas é um empate de 1-1, acho que cai bem pros dois. Souza, gostoso, Olha só. maravilhoso, Juílio. Domingão, o Juílio vai ter dor de cabeça, o Ronaldo De vai novo, ter... Ronaldo? Ronaldo, 2-0 São Paulo. 2-0. Olha lá. Eu já perdi a pizza ontem pro Nicola. Dei 3 pizzas Super Pan pra ele. Que eu faço permuta, eu não pago. Super Pan. 2-1 Corinthians. Veloso. Eu acho que o São Paulo não ganha, não. Mas também acho que o Corinthians também não ganha. Tá empate. Empate. Acho que vai dar um empatezinho. Tá certo, então. Vai dar um empate. É o seguinte, qual o gol narrado? Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, Capelanes. O programa sobre Pablo Maia, que vive boa fase, especialmente desde a chegada do Dorival Júnior. Outro dia meteu golaço, titular absoluto do tricolor, mas pode estar vivendo os seus últimos dias. É que o Pablo Maia é hoje visto dentro do próprio São Paulo como grande candidato a ser negociado com o futebol europeu na metade do ano, que o São Paulo precisa vender jogadores, não é novidade. E hoje o jogador mais valioso entre todos do CT tricolor é justamente o Pablo Maia. O Rodrigo Nestor e o Beraldo um pouquinho atrás, imagina-se que talvez não tenham propostas tão grandes. Pablo Maia que foi manchete de uma matéria importante nos últimos dias no jornal AS da Espanha. Pablo Maia que já foi especulado pelo West Ham e pelo Fulham, 2 times ingleses que disputam a Premier League e têm contratado com alguma frequência jogadores brasileiros. São Paulo entende que o Pablo Maia não pode ser vendido por menos do que 10 milhões de euros, mas se continuar demonstrando bom futebol, talvez esse valor seja até elevado. Recentemente o volante teve o seu vínculo estendido, o contrato acabaria em dezembro de 2024, foi prorrogado até dezembro de 2027, com isso também São Paulo conseguiu um pouco mais de fôlego, deu um aumento salarial para o atleta e passou a exercer uma multa rescisória um pouco maior. Na atual temporada, Pablo Maia soma 18 jogos e 2 gols. Temporada passada, a sua primeira no tricolor, no time principal, 61 partidas, 2 gols e 1 assistência. Se você pensa que já é hora de vender Pablo Maia, você pensaria ou optaria por negociar outro atleta? Use espaço para comentários. Pessoal, agora palpite é o que não vai faltar, né? São Paulo talvez chegue no melhor momento para quebrar o tabu contra o Corinthians em crise. Lembrando que estávamos em crise há pouco tempo atrás, mas agora, comparado ao seu Corinthians, não tem nem comparação. O negócio lá tá pegando fogo. E o São Paulo tem que tentar se aproveitar. Seriam 3 pontos importantíssimos para a briga, para fugir ainda mais de um futuro Z4. E por que não aí de ficar próximo do pelotão da frente, né? Então, veremos amanhã o São Paulo, que deve vir com a escalação de sempre. Pelo menos a defesa a gente já tem confirmado. Beraldo, Arboleda, Caio Paulista e Rafinha. Até porque os 4 foram resguardados do jogo contra o Fortaleza. Esse jogo tem dado muito o que falar porque o São Paulo foi bem. Foi bem. É o que foi colocado pelo Arnaldo. O São Paulo conteve o Fortaleza. E o São Paulo não teve nenhum momento assim, nossa... Tudo bem que ali no 10 contra 10 o Fortaleza deu uma melhorada, mas em nenhum momento teve aquela chance, né, sabe? Então,
traz esperança para o jogo de amanhã. Os palpites estão aí, então guardem os palpites. Deixem os seus palpites no comentário. O meu vai ser 2-0. O São Paulo não tem tomado gol, o Rafael tem ido bem demais. E esse sábado e domingo é tudo sobre esse clássico que movimenta aí um drama, né? Pro corintiano, perder pro São Paulo vai ser o fim, vai ser o ápice da crise. Pro São Paulino, a gente sempre tem dificuldade de jogar lá, mas lembrando que nos últimos 3 jogos o São Paulo empatou, nem perdeu. Então, assim, lembra muito a evolução que o São Paulo teve com relação ao Allianz, né? Perdia direto, tomava goleada, tomava gol do meio campo e tudo mais. E depois a coisa foi melhorando até o São Paulo conseguir sua primeira vitória contra o Palmeiras de Luxemburgo. E hoje o Corinthians é treinado por quem? Vanderlei Luxemburgo. Então, quem sabe, né? É mostrar a mesma vontade, é mostrar o nível de competitividade que tem sido mostrado desde o jogo contra o América, mesmo com dificuldades. E o São Paulo, sim, se mostrar o futebol excelente que mostrou contra o Fortaleza e contra o Inter, tem chance. Ou pelo menos vai fazer um jogo duro. É o mais importante, né? Veremos quem será o jogador que vai ficar no lugar do Rodrigo Nestor, né? Que pisou na bola legal, que realmente ele foi o grande culpado. Mas, pô, não teve jeito, né? São Paulo teve grandes chances ali de matar o jogo contra o Fortaleza, e ainda mais com 1 a mais e expulsão boba, porque tava na cara que o juiz ia compensar. Veremos, né? Ainda falando de mercado da bola, é lógico que o Pablo Maia é o principal jogador do São Paulo para ser vendido. Deve ser vendido, ainda mais se continuar jogando o bom futebol que vem jogando. Agora, temos outros nomes também, né? O Nathan, o Rodrigo Nestor, tinha o Wellington, você tem o Beraldo também, que tá muito bem. Então, assim, o São Paulo, apesar de não estar conseguindo títulos na base, tem conseguido subir bons jogadores, e jogadores que têm sido vendidos a bons preços. Outros saindo de graça, mas não é o caso mais de nenhum deles, que o São Paulo conseguiu renovar com todos esses jogadores. Mas agora é viver um dia de cada vez, é um jogo de cada vez, e quando chegar a janela do meio do ano, veremos. Mas não se iludam, o São Paulo vai vender, porque o São Paulo tem a sua meta lá de quase 140 milhões de reais para vender jogadores, como foi ano passado. E esse ano você não tem Antony nem Casemiro para ajudar, né? Então, inevitável. E aí, ou o São Paulo se movendo no mercado da bola, ou o São Paulo busca uma outra promessa. O Dorival já até tem subido alguns garotos, então sabe das dificuldades do clube financeiro. Quem sabe o São Paulo até que ultimamente tem sido um grande revelador. Não revela, na minha opinião, na mesma quantidade que revelava anteriormente, mas continua revelando. E venda será inevitável, meus amigos. Agora, a vinda de jogadores, essa é a grande dúvida, até pelas dificuldades financeiras que o clube apresenta. Então é isso, pessoal. Tá chegando o clássico Corinthians e São Paulo amanhã. Expectativa alta. E se vencer, o modo iludido vai ficar com certeza. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.